existe a possibilidade do teste ser feito, o teste de urina, né? Ou o teste sanguíneo. Tá? Ah, tá. O teste de urina, que é o mais feito, né? O mais utilizado, porque é menos invasivo, inclusive, ele é feito nessas vidrarias aqui. Para onde que eu mostro, Rafael? Não, tá na geral lá. Tá na geral? Legal. Como que funciona a coleta de urina? Isso aqui não foi usado não, né? Não. Isso aqui Eu já tá tava aqui, limpinho. O teste de urina, Ah. o atleta... Com licença. O atleta, ele vai ser selecionado, vai ser notificado que ele vai participar e ele tem que doar a amostra biológica, né? Para ser testada, no caso, a urina. Ele tem que doar no mínimo 90 ml de urina. Antes ou depois da prova? Normalmente depois. Normalmente. Né? Mas pode ser antes também. Pode, mas a gente evita que seja antes, Tá. né? Porque aí você pode estar atrapalhando a performance do atleta, né? Tá. Não é, por exemplo, vamos supor que a competição vai começar 1h. Eu notifico ele meio-dia, eu não tenho garantia que o processo vai durar só 1 hora. Aí o cara tem que se preparar, aquecer, aí se atrapalha. Normalmente é depois. Tá. Então ele tem que doar 90 ml. Como que funciona? Existe um oficial ou um escolta, né? Uma pessoa que vai fazer a supervisão dessa doação de amostra. Né? Então o atleta está supervisionado. Ele vai ficar de frente para esse oficial, né? Ou para esse escolta, e a gente vai verificar a urina saindo de fato do corpo do atleta. Tem que ficar lá de olho. Então você vai visualizar a genitália do atleta para certificar que aquela amostra biológica é de fato dele. E aí eu já conto. Então o fiscal, casos. na verdade, é o manja-rola. É o famoso manja. Inclusive... É o manja-rola, tudo bem, vai, continua. No meio é chamado de manja. Sério mesmo? A gente chama de manja mesmo. E no caso das mulheres, Tá. a mulher é supervisionada por uma mulher, né? Tá. A atleta feminina vai Claro, ser supervisionada óbvio. por uma mulher. Uhum. A partir do momento que ele doa, né, que ele tem essa provisão de 90 ml, a gente retoma do banheiro, ali de onde vai ser coletado, para uma sala, e o atleta ele vai fazer a transferência dessa amostra para esses 2 frascos, que é o frasco B e o frasco A. Você falou que o cara tinha que ficar manjando, porque eu também já vi casos do cara colocar um outro vidinho de uma outra urina, exatamente, né? Ó, a gente tem De doar, né? De estar com um saquinho de outro xixi de outra pessoa. Não teve caso? Tem casos, por exemplo, um que ficou público recentemente é do Mike Tyson. Ele mesmo relatou que utilizava uma prótese peniana e usava a urina do filho para burlar. O que ele fazia? De alguma maneira, ele colocava a urina do filho que estava limpa dentro dessa prótese peniana e o oficial possivelmente não fiscalizava da maneira que ele tinha que fiscalizar. Entendi. A gente tem alguns relatos em homens, né, em fisiculturismo e em algumas outras modalidades, que o atleta enchia uma bexiga com uma urina, ou uma urina artificial, sintética, ou uma urina de uma outra pessoa, introduzia essa urina no ânus e passava por baixo uma sonda e acoplava essa sonda no pênis. E aí quando ele ia pro teste, ele abria ali a tampinha da sonda, né, para ofertar isso aí. Caramba, cheguei a esse nível. Chegar a esse nível. Mulheres, da mesma maneira. E aí, como a mulher está naquela posição de cócoras, deixa a unha um pouco grande, arrebenta a bexiga. Né? Então, esses são cuidados. É uma parte muito sensível do controle. Para a mulher isso é mais complicado, né? Exatamente. Não, mas eu digo sensível do ponto de vista... humano, assim, de verificar? Não, do ponto de vista do controle mesmo. Tá. Eu tenho que me certificar que aquela amostra é do atleta. Que aquele pinto é um pinto. Exatamente. E que aquela urina é urina. Entendi. Entendeu? Outra coisa Pega aqui e vê, tá quentinha, não, tá ok. Outra coisa que é feita, às vezes, é o atleta tentar colocar alguma substância aqui, que a gente chama de proteases, né? Que são enzimas para quebrar substâncias, né? Para fazer a desintegração de substâncias proteicas, por exemplo. Ainda tem isso? Tem. Então, o atleta, ele não pode, quando ele vai fazer a urina, ele não pode pegar o copo desse jeito. Se ele pegar o copo por dentro, eu interrompo a coleta. Pega outro copo. E ele tem que pegar outro copo. Tá? Lógico que aqui está aberto, né, o material, mas todos esses materiais, eles vêm lacrados. Tá. Isso aqui é só a amostra que a gente está mostrando. Ele recebe quando ele recebe esse pote, que tá Por que lacrado, tem esse coisinha? Isso aqui é só para fechar aqui, para depois tirar e fazer a transferência. Tá. É como se fosse uma tampinha. É a tampinha da transferência, tá. Quando ele vai escolher esse... Tem um furinho na tampa aqui com um lacre.
Tá. Quando Beleza. ele vai escolher esse copinho, eu tenho que dar a opção para ele de pelo menos 3 copos para ele escolher um. Ainda tem isso. Para mim, para minha segurança e para eu me resguardar também, que eu não manipulei nada, não induzi ele a escolher aquilo. Então ele sempre vai ter a opção de escolha. Ele nunca vai chegar com um kit, com um copo, uma tampa, nada. Sempre vai ter no mínimo 3. Então você chega com 3 kits, tudo acima de 3. Né? Tá. Quando chega numa competição, tem uma mesa ali para ele escolher. Escolhe lá aleatório. E aí o atleta, eu vou pegar um aqui que está aberto, tá. Né? Ele vai fazer a transferência da urina. Aqui, ele mesmo que faz? Ele faz, eu não tenho contato nenhum. Tá, sempre na frente de todo mundo, Isso. bem transparente. Só entre eu e ele, né? Ah, tá. No máximo um representante do atleta, tá? Que vai estar presente. Tá. Se for um atleta, por exemplo, paralímpico, ele pode solicitar auxílio para essa transferência. Tá. Né? Se ele for, faz sentido. Se ele tiver claro. alguma deficiência visual, motor, né? etc. Motor, alguma coisa nesse sentido. Mas paralímpico, o cara vai se virando. Ele trava aqui e tal. Se ele te solicitar auxílio, você auxilia e relata que o atleta solicitou. Por que 2 frascos? Né? Esse frasco da amostra B, que é a azulzinha, a gente chama de contraprova. Né? O que vai ser analisado, de fato, é o potinho A. Se der um resultado positivo... aí colocou aqui, aí ele lacra. Aí o próprio atleta que lacra. O próprio atleta que lacra. Isso é uma tampa cheia de dentinho aqui, que quando ela aperta não volta mais. Não volta mais. Isso, né? Exatamente. Isso é o kit mais utilizado no mundo, né? Que é o kit Berlinger. E é de metal aqui dentro o negócio. Ele é inviolável, teoricamente. Eu já falo por que teoricamente. Tá. Tem uns russos aí que descobriram. Descobriram a maneira de abrir, né? Tá. E aí, na hora que ele lacra, né? Ele lacra os 2. Ele vai fazer uma divisão que tem uma marca, né? Onde ele tem que atingir de urina em cada pote. Sendo que no mínimo 90 ml no total, tá? Depois que ele lacra... E se ele não conseguir fazer? Aí a gente divide isso para numa outra próxima. Vai ter uma próxima coleta. Ele vai ficar comigo até completar os 90 ml. Ao invés dele lacrar com essa tampa, ele vai lacrar com essa. Por quê? Essa é uma tampa que pode ser aberta depois. Só que ela não vai ficar lá aberta de qualquer jeito. A gente vai lacrar ela aqui, vai colocar dentro. É uma tampa igual a tampa de coisa que tem o lacre, que você é de plástico, que é todo... E aí você abre depois. Isso. Você rompe o lacre e abre depois. E aí a gente vai colocar essa amostra dentro desse saco. Tá. E ele vai ser lacrado. Tá pegando aí, tá. E ele vai receber uma numeração. E aí depois que ele for completar, ele vai verificar se tá íntegro, se ninguém mexeu. Isso aí também é lacrado. Isso. Exatamente. E aí ele toma cerveja, o que ele quiser tomar, água. Ele pode beber qualquer coisa. Responsabilidade dele. Tudo que entra em contato com ele é responsabilidade dele. A gente, na estação de controle, a gente oferta água. Existem algumas organizações que ofertam... E o fiscal algemado dele, quase. Oi? O fiscal não sai de perto dele. A partir do momento que ele é notificado, ele não fica mais sozinho, né? Até finalizar o procedimento. Ele tá sendo observado, né, o tempo todo. E aí faz esse lacre, né? A gente complementa. Completou aqui os 2. Os 2, né? Por isso que é 90 aqui, porque você tem um mínimo para os 2 potes. Exatamente. Beleza. Exatamente. E aí você lacra, e aí é esse material que vai ser enviado para o laboratório, tá? Que são esses 2 dentro de uma caixinha, dentro de um saquinho, tudo isso, tá? Por que a gente fala que ele é inviolável e tudo isso? A gente teve o caso da Rússia, né? Que o pessoal da KGB lá, que estava envolvido, descobriu uma maneira de abrir. E eles tinham tipo uma máquina que conseguia abrir isso aqui sem quebrar. Exatamente. Porque no laboratório, de maneira correta, essa vidraria ela só é aberta quebrando a tampa. E ela tem um número aqui. Ela tem uma numeração. O laboratório não vai saber de quem é essa amostra. Entendi. No formulário só vai o número da amostra. Aí, o laboratório recebe um número. Não sabe de qual atleta, não sabe de nada. Dentro daquele sistema ADAMS que eu falei, a autoridade de teste joga o número da amostra pelo formulário e o laboratório joga pelo número da amostra, só pelo número. E aí o sistema faz o cruzamento, como se fosse
um cegado, né, que a gente fala. Então só Então, o laboratório, a ABCD que sabe só a que autoridade de esse teste. número é o Exatamente. atleta X. E aí depois a UADA, Esse no número caso, positivo é do atleta fulano de tal. Então o laboratório chegou e tinha nandrolona aqui na amostra A. O laboratório notifica a ABCD de que a amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 teve um resultado atípico. Não é um resultado positivo, ou uma violação ainda. Tá. Deu um resultado analítico adverso. Vai virar violação de regra a partir do momento que as análises da autoridade de teste forem finalizadas. O que eu quero dizer com isso? Quando o atleta... O laboratório vai dizer, tem nandrolona aqui. Vamos pegar uma outra substância, tá? Vou pegar um caso, inclusive, que é conhecido. Teve uma amostra de um atleta brasileiro que deu o resultado atípico para HCG. Tá. Beta-HCG. Hormônio do crescimento. Não, é aquele... HCG não é o hormônio do crescimento. É o GH que é o do crescimento. Sei tudo de bomba. HCG é aquele que dá positivo no teste de gravidez. Tá. E ele é um estimulador de hormônios no teu organismo, né? Então as pessoas podem utilizá-lo para voltar a produzir testosterona de maneira natural, por exemplo. E ele é uma substância que consta na lista. E aí o laboratório detectou um número, uma concentração muito alta, 10 vezes, 15 vezes maior do que o normal na urina de um atleta. Notificou a ABCD. A ABCD notificou o clube desse atleta. E aí ele já tinha feito vários testes e achou estranho. Aí foi fazer uma investigação. Na verdade, ele tinha um câncer de testículo, que faz aumentar, né, a concentração desse hormônio. Caramba, descobriram que o cara tinha câncer por causa do teste. É um jogador do Flamengo, Anderson, não sei se o campo jogou lá. É um caso, eu tô falando porque é um caso público. Tá. Né? É público mesmo, né? Pelo amor de Deus, não vai se encrencar aí. De maneira nenhuma. Então, assim, mostra que o teste, o controle de dopagem, ele também tem a preocupação com a saúde do atleta. Não, sim. Né? Então, e aí, esse resultado... É uma preocupação com a saúde pública. Exatamente. Aí esse resultado não configurou uma violação, porque ele tinha uma justificativa para ter aquilo ali. Entendi. Outra coisa, vamos supor que eu sou um atleta... E ele ficou bom? Ele fez a cirurgia, ficou tranquilo. Tal, que bom, tá. Né, ainda mais sendo do Flamengo. Continua. Vamos supor que eu sou um atleta diabético. Tá. E eu tenho que fazer diabetes tipo 1. E eu tenho que fazer uso de insulina. A insulina é considerada uma substância proibida, né? Vou dar uma pessoa que um jogador, Washington, lembra? Coração Valente? Atacante que era do Fluminense, que se não me engano é daqui de Brasília também. Tá. Eu lembro do tal do Coração Valente. Ele era diabético. E ele tinha que fazer o uso de insulina. Só que aí, se ele passa por um controle, vai achar insulina em concentração mais elevada. O que acontece? Ele entra com uma solicitação de uso terapêutico. O que isso significa? Ele tem uma justificativa médica para utilizar aquela substância. Entende? Entendi. Ele faz todo um processo, ele apresenta o caso dele para uma comissão de médicos da autoridade de teste, né? Que aqui no Brasil é a CAUT, que a gente chama, Comissão de Autorização de Uso Terapêutico. E o escopo médico vai fazer a análise daquele caso para ver se aquele caso só existe aquela medicação para tratar o caso dele. E aí, se for, ele vai ser liberado para utilizar. Mas o laboratório vai achar, não vai? Insulina. Vai. Notifica a ABCD. Aí a ABCD vira e fala, não, tá tudo certo porque ele tem uma autorização de uso terapêutico. Porque ele não sabe quem que é o atleta, Exatamente. Ele só sabe que aquilo lá tem a substância X. Exatamente. Só uma curiosidade, atleta amador pode fazer esse tipo de cadastro? Porque eu preciso fazer, né? Sabe por quê? Por exemplo, meu médico me receita, por exemplo, o tal do Concor. É um beta-bloqueador. Isso com certeza... Você tem que... 0,25. É tipo um pouquinho, mas ainda assim... Se eu quiser fazer a prova master... Exatamente. Se você for participar de um campeonato que está chancelado por uma federação, é legal que você entre. Se você observar que a substância que você está utilizando é uma substância que consta na lista. Eu sei que beta-bloqueador Beta-bloqueador, eu não sei a lista de cabeça. Eu lembro de muita coisa. Mas beta-bloqueador, se eu não me engano, tem esportes específicos. Ah, tá.
Tipo tiro, Ah, é por isso que eu achei que fosse. automobilismo, se eu não me engano. E tiro, você não pode A baixar substância batimento. é bisoprolol. De cabeça, Cabeça não vai saber. de Tá, cabeça não, não vou tudo saber. bem. Mas caso seja, Aham. né? Mesmo que você não seja um atleta profissional, mas Eu tomo 3 medicamentos por dia por conta do coração. se você vai participar, né, de uma E aí, como é que é? Eu competição, entro no site, entra até no para o site da pessoal que está em BCD, casa. Entra se no você for site, atleta, qual é o lugar lá? Você você lembra? tem uma parte que se chama autorização de uso terapêutico. Ah, então Lá tá. vai ter todo o passo a passo Legal. de como fazer. Vou fazer do isso aí, que você boa. vai reunir, aí você vai reunir laudo médico, Sim, né, sim. e tudo isso. Manda a autorização do médico. Se precisar, até pede pro médico fazer uma específica, se for o caso. Exatamente. Agora sim, Boa. isso vai a julgar, né? Vai a análise. Não, mas é bom já Né? fazer logo, né? Porque isso pode Exatamente. demorar, não. Pode demorar. E pode ser Pode negado. ser negado. Pode Se ser for negado, eu não vou competir nunca Ó, mais. vou Quer dizer, eu vou dar um competir dopado. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, o UFC, Ah,